A extrema-direita em todo o mundo se levantou com a posse de Donald Trump. Ele assumiu o governo dos Estados Unidos, atacando a liberdade sexual, defendendo a exploração de petróleo e contra os acordos globais de meio ambiente. Trump também defendeu a clara intervenção imperialista sobre o Canal do Panamá, falou em liberdade de expressão irrestrita e fez fortes acenos aos bilionários donos das Big Techs. O principal deles, Elon Musk, dono da plataforma X, foi além. Fez claros gestos nazistas durante o discurso dele na posse, quando assumiu o Departamento de Eficiência Governamental do governo Trump. Trump e Musk vocalizam a ação da extrema-direita no mundo, representada por figuras como Javier Milei na Argentina, o partido AfD na Alemanha, Matteo Salvini da Itália e Benjamin Netanyahu em Israel. Eduardo e Michele Bolsonaro também estiveram presentes na posse, embora longe da sala do Capitólio, onde foi realizada a cerimônia. Jair Bolsonaro não viajou, já que o passaporte foi retido pelo Supremo Tribunal Federal. Mesmo longe, o ex-presidente alimenta a esperança que o governo Trump coloque Bolsonaro novamente no jogo político no Brasil, reforçando os ideais antidemocráticos da extrema-direita. O discurso de Donald Trump foi cheio de frases de efeito, mas que, no fundo, vão ter ações bem concretas. Quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast de Análise, e aqui mais informação da verdade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Nessa semana, a gente teve a posse do Donald Trump e vários pontos que a gente vai analisar sobre esse discurso. Convidei a Andréa Dipp, mais uma vez, jornalista, também é nossa companheira aqui no ICL Notícias. Andréia, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Sempre bom conversar com você, Gabi. Vamos lá, é um prazer falar contigo, mas não sobre os assuntos que a gente vai tratar. Infelizmente, eu e a Andréa estamos sempre conversando sobre a extrema-direita no mundo e hoje não é diferente. A diferença é que agora a gente tem a volta do Donald Trump, um Donald Trump 2.0, com um discurso que traz muitos recados para a gente. Eu quero ressaltar 2 pontos para a gente começar a nossa conversa. O primeiro deles, eu acho que a gente pode dividir em 2 partes. O primeiro deles sobre o colorblind, que ele citou no discurso dele. E é interessante, o Tiago Amparo, que estuda esse assunto e é muito especialista, trouxe muito mastigadinho para a gente de onde vem essa teoria, né, que busca solucionar o racismo fingindo que ele não existe. Só que, na verdade, o colorblind, ele surgiu com um sentido muito diferente do que o Donald Trump quer usar agora, que foi com um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos em 1896, só para dar aqui uma rápida explicação. O Trump, ele usa colorblind deturpando o sentido que esse juiz usou no passado. Então, para esse juiz, significava rejeitar formas de subordinação racial. Hoje, o Trump usa para fingir que o racismo não existe. Basicamente, essa é a explicação. Então, eu quero te ouvir sobre isso, como políticas podem ter um retrocesso por conta de afirmações como essas, que parece que estão no campo das ideias, que estão ali só para inflamar a base, mas que viram ações concretas, né? Exatamente, Gabi, você trouxe o Tiago Amparo e eu também tinha pensado em falar sobre justamente isso que ele escreveu, porque concordo com você, achei que foi muito didático, né, o jeito que ele colocou essa coisa do colorblind, porque é isso, né, a gente tem um movimento, na verdade, hoje, de políticos, juízes e pensadores de direita, tentando, na verdade, invalidar a luta antirracista, né? Falando que políticas afirmativas que levam em conta a raça são ruins, porque seriam racistas em si, né? Essa deturpação, assim, da luta que eles fazem com outras pautas também. E não é uma tentativa de solucionar o racismo, é simplesmente fingir que ele não existe.
E aí, esse é um movimento que também não é novo, lógico, e que também não é só norte-americano, né? Eu lembro que quando eu fiz junto com o Niklas Franzen, que é um jornalista alemão, a gente fez o curso de formação conservadora do Eduardo Bolsonaro, o tempo todo ele falava sobre isso, o tempo todo ele trazia esse mesmo pensamento, assim, de que o racismo não existe e de que as políticas afirmativas só reforçam o racismo, só reforçam as diferenças, né? Então, essa é de fato, uma pauta muito alinhada com a extrema-direita e também está dentro daquele guarda-chuva que a extrema-direita tem trazido muito ultimamente, que é o que eles chamam da ideologia woke, né? O movimento woke começou também nos Estados Unidos um tempo atrás, principalmente falando sobre racismo, né? Então era um movimento de direitos humanos, era uma coisa de vamos acordar para os direitos humanos e para as pautas que precisam ser olhadas, né? Dentre elas racismo, gênero, principalmente racismo. E aí agora eles chamam de ideologia woke o que eles atacam da esquerda, dizendo que são direitos menores, direitos de minorias, imposição de direitos, né? Então, ele traz essa ideia do colorblind um pouco dentro desse guarda-chuva. E aí, claro, ele vai falar sobre meritocracia, né? Então, como se o mérito fosse uma coisa individual e que fosse possível para todo mundo chegar nos mesmos lugares, né? Sem fazer intersecção com raça, gênero, classe e tal. E como você disse, isso pode parecer só ideológico, que já é uma grande coisa, a gente não pode fingir que ideologias não movem as pessoas e não movem as sociedades, né? Mas, na prática, isso vai ter um custo, com certeza, não só para políticas afirmativas e antirracistas do próprio governo, como também nas empresas, né, nos incentivos fiscais, nas empresas. É claro, tudo isso vai influenciar muito, né? E aí, enfim, a gente pode continuar falando sobre isso, mas eles estão de fato cercando essas pautas por todos os lugares e o colorblind acho que está dentro desse guarda-chuva aí que eles estão tentando colocar como direitos menores ou diminuir a importância dessas lutas. Eu acho importantíssima essa sua explicação e também esse exemplo de ideologia woke, é como eles deturpam o termo. Colorblind vai nessa linha também. Achei muito didático. O Trump também levou para o discurso, adiantei um pouquinho quando a gente começou a conversa, dizendo que só existem 2 gêneros, masculino e feminino. Também parece algo que é só para inflamar a base, que é pânico moral. Só que você até me alertou, Andréia, porque eu estava falando sobre o perigo de isso derrubar políticas afirmativas. A Casa Branca também soltou um decreto logo na sequência, você me alertou disso. Eu queria que você contasse um pouco, porque eu acho que dá a dimensão do quão palpável esses discursos estão se tornando, do quanto eles estão sendo colocados em prática e virando políticas. Exatamente, é isso, assim, da mesma maneira que eu falei sobre a coisa do colorblind, eu acho que a gente precisa pensar, principalmente quando a gente está falando de gênero, porque existe essa tentativa também de desqualificar as discussões de gênero como se elas fossem menores, menos importantes, ou cortinas de fumaça, ou uma coisa só para inflamar a base, mas a gente está falando da vida das pessoas, a gente está falando de políticas públicas, a gente está falando de sociedade, né? Então, assim, é isso. Mais uma vez, não adianta a gente falar que é só ideologias. Ideologias são bastante importantes, né? Mas, como você disse, Gabi, o Trump, ele fez esse discurso na posse, falando que só existiam mulheres e homens, só existia o sexo feminino e o sexo masculino, meninos e meninas, né? Que já é um discurso absolutamente violento, né? E também, de novo, alinhado com a extrema-direita do mundo todo. Isso é uma pauta central, né, para a extrema-direita do mundo todo. Mas eu acho que ainda mais assustador do que esse discurso totalmente transfóbico, né? E algumas pessoas até falaram, a Damares falou já isso há alguns anos enfim, ficou só no discurso, que eu discordo, mas aí isso é assunto para outro papo.
Mas enfim, mas eu acho que mais assustador ainda, né, do que esse discurso absolutamente transfóbico, foi a ordem executiva assinada pelo Trump ainda ontem. Desculpa, eu não sei se foi ontem ou hoje. Mas foi, enfim, o Trump assinou uma ordem executiva chamada, vou traduzir, defendendo as mulheres do extremismo da ideologia de gênero e restaurando a verdade biológica para o governo federal. Ele determina nessa ordem, né, que é política dos Estados Unidos reconhecer dois sexos, e aí ele fala sexo e não gênero, né, masculino e feminino, que esses sexos não são mutáveis e são baseados em realidade fundamental e incontestável. O decreto inteiro é um assombro, assim, mas eu trouxe alguns trechinhos aqui para a gente pensar. E aí ele fala que o Poder Executivo vai aplicar todas as leis de proteção sexual para promover essa realidade e dar determinações, então, de que o sexo deve se referir à classificação biológica de um indivíduo. Ele diz que sexo não é sinônimo e não inclui o conceito de identidade de gênero. Ele fala mulheres ou mulheres e meninas ou menina significarão fêmeas humanas adultas e juvenis, respectivamente. E aí ele fala a mesma coisa de homens e meninos. Então, e aí ele fala, mulher significa uma pessoa pertencente na concepção ao sexo que produz, que reproduz. Então, assim, isso só trazendo alguns highlights, né? A coisa é muito feia, assim. E aí ele fala, dentro de 30 dias da data dessa ordem, o secretário de Saúde e Serviços Humanos fornecerá ao governo dos Estados Unidos uma orientação clara, expandindo as definições baseadas no sexo estabelecidas nessa ordem. E aí ele fala, por exemplo, todas as agências e todos os funcionários federais que atuam em uma capacidade oficial em nome da sua agência devem usar o termo sexo e não gênero. Ele vai falar sobre documentos de identificação emitidos pelo governo, incluindo passaportes, vistos e cartões de entrada global, que vão precisar ter o sexo do titular, não vão mais poder ter o gênero. Então a gente está falando do documento das pessoas. A gente está falando, as agências devem remover todas as declarações políticas, regulamentos, formulários, comunicações, e aí ele coloca aqui, que influenciem, né, a ideologia de gênero. As agências devem tomar todas as medidas necessárias para encerrar, isso é muito importante, para encerrar o financiamento federal da ideologia de gênero. Quer dizer, o que ele está querendo dizer com isso, né? O que ele está colocando dentro desse fantasma, né? Desse espantalho da ideologia de gênero? Qualquer coisa pode entrar aqui, né? E aí ele está falando que ele vai encerrar o financiamento federal para qualquer política afirmativa para pessoas LGBT, basicamente, né? Então, assim, eu acho ele tirou do discurso, ele implementou a transfobia como política pública federal. E mais grave ainda do que isso, ele está abrindo um precedente, ele está dando um exemplo de como colocar esse discurso transfóbico em prática e em políticas públicas. Então vamos imaginar quantos países vão usar esse exemplo dele, né? Então eu acho que é realmente muito sério e muito palpável e muito... não tem nada de fumaça, não tem nada de... só no discurso, né? E aí, falando também, acho que o discurso é muito importante e especificamente sobre gestos que foram bastante chocantes. O Elon Musk fez uma saudação nazista durante a posse do Trump, quando ele foi no estádio ser recebido pelos apoiadores dele. O Elon Musk fez e se sentiu no direito de fazer uma saudação nazista, se sentiu confortável para isso. Antes disso também foram divulgados vídeos do Steve Bannon, que é um grande articulador da extrema-direita também nos Estados Unidos e mundial, né, nessa mesma linha. E, enfim, isso preocupa. Eles são até rivais ali dentro da extrema-direita, né, Andréia? Mas eles se encontram em muitos pontos, acho que esse é um deles. Eu queria te ouvir sobre isso, sobretudo porque a gente teve muitos veículos internacionais, no Brasil também, dizendo o Elon Musk ele fez um gesto que parece ser um gesto estranho. Parece que
De verdade, eu não sei nem colocar em palavras o porquê, assim, de você não conseguir dar nome ao que está acontecendo. Acho que parte dos problemas que a gente tem e que a gente precisa enfrentar na extrema-direita é porque a gente não dá nome ao que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo nesse momento. Com certeza, com certeza. É isso, sim. Eu acho que primeiro de tudo, como você falou, não foi um gesto polêmico, como parte da imprensa está dizendo. Não, foram saudações nazistas, tanto a do Elon Musk quanto a do Steve Bannon. Eles fizeram saudações nazistas, concordo com você. A gente precisa aprender a nomear as coisas, né? Inclusive, isso também é uma coisa da psicanálise, né? De como a gente nomeia para elaborar. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa nomear. Foram saudações nazistas, que antes eram saudações romanas usadas pelos fascistas. Então não tem engano aí, né? O Musk ainda fez a saudação 2 vezes com força, né? Sim. E o Bannon usou o gesto para chamar a AfD, que é o partido de extrema-direita com conexões neonazistas alemão. Ele faz aquele gesto quando ele está chamando a AfD. Quem está aqui da AfD? E aí ele faz a saudação nazista. Quer dizer, não tem como isso ser por acaso, né? E aí eu acho que também não dá nem para a gente categorizar como o apito de cachorro, né? Que é quando um grupo faz um sinal, um código para mostrar para os seus pares que compartilha dos mesmos ideais. Então a gente lembra quando fizeram no Brasil, né? Eu não me lembro agora se foi um deputado que fez um gesto no paletó. A gente teve também o Bolsonaro tomando leite. Isso a gente pode chamar de apitos de cachorro. São coisas um pouquinho mais sutis, né? De identificação com grupos fascistas e neonazistas. Mas essas saudações que eles fizeram, assim, nem precisa chamar de apito de cachorro, porque todo mundo escuta e todo mundo viu o que eles fizeram. E várias pessoas que trabalham infiltradas em grupos das redes sociais de neonazistas falaram que a resposta nas redes foi imediata, assim, que eles vibraram muito, que todos os grupos fascistas e neonazistas nas redes vibraram muito com esses gestos, né? Então, eu acho assim, é muito sério. Eu estava curiosa também para ver como isso ia repercutir na Alemanha, porque a Alemanha é sempre muito cuidadosa quando vai falar sobre neonazismo, quando vai falar sobre nazismo em si. Eles costumam se referir sempre a essas coisas como fascismo, né? Mas dessa vez nem a imprensa alemã conseguiu ignorar, assim, eles também estão chamando de gestos neonazistas. E, na verdade, atualmente na Alemanha, as saudações nazistas, por escrito ou faladas, ou até mesmo só estendendo o braço, como fez o Elon Musk, são ilegais, né? É um crime punível com até 3 anos de prisão. Então, é de fato muito sério o que ele fez, e aí eu acho que a gente junta aí nessa coisa do Elon Musk, esse apoio que ele está dando também ao partido de extrema-direita, AfD, da Alemanha, né? Então, é isso, assim, nada é por acaso, está tudo absolutamente conectado. E aí agora é a gente também tentar entender o que eles querem com isso, né? Se eles querem normalizar, se eles querem normalizar a ideia do nazismo, do neonazismo, o que eles estão tentando? Se eles estão tentando chocar ou criar aí um evento para chamar a atenção de outra maneira, para causar nas redes. Eu acho que isso vai ao encontro de um debate que eu quero te ouvir aqui a respeito da instrumentalização da liberdade de expressão, né? Já é um assunto que é tratado de uma forma muito diferente do que a gente entende aqui no Brasil, e acho que isso pode também tensionar relações não só com o Brasil, mas com outros países do mundo. O Trump usou e usa a liberdade de expressão, utilizar isso politicamente como forma de política, né? Política no sentido de assinar decretos e coisas nesse sentido, porque foram tanto decretos que o Trump já assinou que ainda não deu tempo nem da gente digerir todos. A gente está tratando aqui dos principais. E aí, Andréa, acho que vale a pena
também trazer, como a gente está chegando aqui ao final, mas me chamou muito a atenção esse discurso messiânico do Trump. Falou sobre tentativas de assassinato contra ele em campanha eleitoral para dizer que, na verdade, ele não ter morrido, ele foi salvo por Deus, palavras do Donald Trump, tá? Não sou eu que estou dizendo, mas ele diz que ele foi salvo por Deus para fazer os Estados Unidos grande de novo, enfim. O discurso messiânico da posse me chamou muito a atenção e foi muito forte, assim como o da liberdade de expressão também. Claro, e são de novo, são acenos, né? Esse discurso messiânico, como você coloca muito bem, ele é um aceno principalmente aos religiosos, né? Aos cristãos, então enfim, a gente lembra do Bolsonaro fazendo a mesma coisa, né? Com a facada, por exemplo. Eles usam disso, e aí eles usam da coisa do testemunho, que é uma coisa muito forte, principalmente para os evangélicos, quando você tem um testemunho de vida, né? Quando você fala, olha, eu quase morri, mas Deus me trouxe de volta para cumprir essa missão, né? Então eu acho que com esse discurso ele acena para sua base cristã, religiosa cristã, muito fortemente, se colocando sim como um Messias, como um Salvador, como alguém que está ali apesar das adversidades, que é outra coisa bastante cristã também, né, de você superar as adversidades, e Deus te dá forças para estar ali cumprindo sua missão. Então acho que tem isso, e eu fiquei também bastante impressionada com o tom do discurso dele na posse, né? Ele falou coisas horrendas, mas ele falou de um jeito calmo, né? Até lânguido muitas vezes, né? Então, eu acho que tem esse componente. E a coisa da liberdade de expressão é outra pauta que também está no centro para a extrema-direita do mundo inteiro, né? E eu acho que isso casa muito bem também com essas novas diretrizes aí das Big Techs, né? E a gente estava até falando também no começo, né, antes de entrar, Gabi, de como essas coisas todas vão se conectando, né? Então você tem, por exemplo, essas políticas públicas antigênero, e aí você tem também nos Estados Unidos uma coisa que o ICL mesmo trouxe, eu também comentei um dia no ao vivo, desses fundos norte-americanos que vão priorizar empresas que não tenham políticas de diversidade, políticas LGBTQIA+, então aí você tem o público, né, a política pública, você tem a coisa nas empresas, no empresariado, na Bolsa de Valores, e você vai ter também isso nas redes sociais agora, com essas novas determinações, por exemplo, do Zuckerberg com o Meta, né? E lógico, do Elon Musk com o X. Então, eles vão cercando, né, essas pautas. E aí a liberdade de expressão interessa, obviamente, muito as Big Techs, né? E as redes sociais servem muito a esses propósitos da extrema-direita. Então, é uma troca, né? Uma troca de poder, uma troca de dinheiro. E por isso que é tão importante. Aí, nesses congressos que eu costumo ir, de extrema-direita, infiltrada, eles vão falar muito sobre liberdade de expressão e eles vão falar muito sobre cultura do cancelamento, eles vão falar que eles não podem mais falar sobre nada, não podem mais falar sobre Deus, não podem falar sobre suas opiniões, porque eles são cancelados e perseguidos, né? A gente está vendo aí o Brasil também no centro dessa conversa, pelo que aconteceu né, entre o Supremo Tribunal Federal e o X no Brasil. Eles também estão levando isso como uma coisa assim, o governo brasileiro é uma juristocracia que persegue as pessoas e que censura, né? O Steve Bannon falou sobre isso nesse encontro que ele promoveu aí no domingo, né, também, no momento em que ele chama até o Eduardo Bolsonaro para falar. Ele vai falar que o Brasil está sendo um país comunista que censura, prende, persegue pessoas. Então, quer dizer, todas essas pautas, elas são muito amarradas, e a gente está vendo, então, agora o Trump com um plano
de ação que é muito concreto em todas essas áreas, né? Então, eu acho que a gente, de fato, vai entrar aí num momento ainda mais complicado da nossa história. Nossa, sem dúvida, Andréia. A gente já chegou aqui ao final, mas só um comentário também. Nas redes sociais viralizou até a roupa da filha do Trump, que estava vestida toda de verde, num tom bem Handmaid's Tale. Aquela série, né, para quem não assistiu Handmaid's Tale, mas basicamente tem uma tomada do poder pelo patriarcado que passa a ditar como as mulheres são, né, transformadas em procriadoras apenas nesse mundo distópico do Handmaid's Tale. E ela estava vestida exatamente com aquele tom de azul, né, um chapéuzinho. A Melania Trump também, a primeira-dama, estava toda vestida de preto, com um chapéu, uma coisa assim, muito sombria até. Enfim, tudo isso Sombria. viralizou nas redes. Muitas camadas nessa posse do Donald Trump, né, Andréia? Muitas camadas e assim, né? A gente sabe que moda também é política. E se a gente não entender a moda como política, a gente pode pelo menos entender como expressão, como comunicação. Então, obviamente que essas roupas que elas usaram não tem nada de acaso, né? Então, assim, a Melania com aquele chapéu que escondia os olhos, né? Então, ela não podia fazer contato visual com as pessoas. Então, ela se coloca assim, quase como uma não pessoa, né? Alguém que está ali atrás de seu marido, alguém que não importa, enfim, não, ela está como uma figurante ali, alguém com quem não se pode nem trocar olhares, né? Então, e muito sóbria, né? E muito também nos moldes dessa mulher conservadora, com essas cores que elas usaram também. Então, é isso, assim, é toda uma mensagem que muitas vezes não é sutil, mas tem várias camadas, como você disse. Também tem essas camadas que são um pouco mais sutis. É isso, Andréia. Quero muito agradecer a sua presença aqui. É sempre um prazer te ouvir, assim, ter uma visão tão sóbria sobre tudo que está acontecendo é muito importante também, porque a gente precisa reagir, né, diante de tudo que está acontecendo. Então, obrigada demais, querida. É um prazer sempre te receber. Obrigada a você. É sempre bom conversar sobre isso. Quer dizer, eu preferia não ter que conversar sobre isso, mas já que está acontecendo, de fato a gente precisa falar para poder reagir, como você bem colocou. É isso, um beijão. Até mais. Um beijo. E aqui nessa semana de Em Detalhes, eu já contei para você que a gente vai ter o Mapa da Mina 2025. Para você que não conhece o Mapa da Mina, que não estava com a gente ainda em 2024, é uma previsão que o Eduardo Moreira faz todo começo de ano para a nossa economia. Então, a gente já teve a confusão do Pix, a novela do Pix aqui no Brasil. A gente teve agora Trump assumindo e o dólar se movimentando, disparando. A gente tem a reeleição do Donald Trump, como isso vai mexer com toda a política no mundo todo. Tudo isso vai ter um resultado e a gente tem que saber onde colocar o nosso dinheiro. Então, Eduardo Moreira vai ensinar como proteger o nosso bolso e tomar as melhores decisões diante desse 2025 que vem por aí. Vai ser um evento gratuito, então eu te convido a participar. Anota aí na sua agenda, dia 30 de janeiro, vai ser uma quinta-feira, 8 horas da noite. Vale muito a pena, né, gente? A gente ficar por dentro de como começar o ano bem informado, do cenário econômico, onde investir o dinheiro, tudo isso você fica sabendo de graça. Se inscreve em detalhesicl.com.br para garantir a sua vaga e também apoiando aqui o nosso programa. Obrigada, você fica agora com o Mercado e Investimentos, na sequência Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes também nas plataformas de áudio todos os dias, de segunda a sexta-feira. Até amanhã. O Brasil está passando por um momento extremamente delicado. O dólar passou de R$6, os juros subiram como há muito tempo não subiam e a previsão é de que subam mais ao longo dos próximos meses. As pessoas estão completamente perdidas em relação ao que fazer com os investimentos delas e também em relação aos rumos da economia.
A boa notícia que eu tenho para vocês é que está chegando a data do Mapa da Mina, o nosso evento anual, onde eu pego e transformo toda essa história de economia e investimentos numa linguagem muito simples, mostrando para vocês um resumo de todos os relatórios das principais instituições do Brasil e de fora do Brasil, para vocês poderem entender o que está acontecendo. Faço também minhas previsões em relação ao que vai acontecer no ano. Nos últimos anos a gente acertou muito essas previsões e isso dá para vocês segurança e um caminho para vocês navegarem nesses momentos tão difíceis. Vai ser dia 30 de janeiro, uma quinta-feira às 8 horas da noite. É absolutamente gratuito. Para vocês se inscreverem, é só clicar no link aqui embaixo. Um abraço e até lá!